Tô vendo o pessoal animado aí, ó. Estamos com bastante gente. E aí, pessoal, como que tá na Gente, semana de vocês até agora? gente, eu quero saber quem que é novo aqui, quem tá com o primeiro. Tá fazendo a primeira aula. Ó, tem a Ellen aí, é das antigas, ó. Ainda tem gente que ri com KK, essa é das antigas. Aí, ó. Tá com a gente desde o início. Ó, tô vendo que tem bastante gente nova na aula de hoje. Olha, explicar a aula passada é muito complicado pra gente passar ela inteira. Mas a aula tá no YouTube, tá bom? Daí a gente envia no final da aula todos os links, tá bom? Olha, eu tô vendo que tem bastante gente nova, então vamos estar dando início aí. Vou estar me apresentando para quem, ó, o conteúdo de hoje vai ser, na aula passada a gente abordou, né, a parte dos falsos, das palavras falsas cognatas, né, que são aquelas palavras que parecem ser, mas não são, né, tipo push, que a gente acha que é push, na verdade não é, o push em inglês é empurre. Então a gente falou também sobre a questão do verbo to be, de como você transforma frases que têm o verbo to be na forma interrogativa, aonde você inverte, né? O I am vira am I, o you are vira are you, e assim por diante. Então, e aí, né? Quem tá aqui sabe, a gente perguntou na aula, se o pessoal perguntou, mas quando que eu uso do, o does e o doesn't? Para quem não sabe, que são auxiliares de pergunta, e hoje a gente vai estar mostrando justamente isso, como que você, né, utiliza esses auxiliares para formar perguntas quando não tiver o verbo to be out. Pessoal, aí Então, conhece o pessoal aí das antigas, tá? Esses aí, teacher, muito bem. Gente, e aula passada a gente viu, né, como formar frases, formar perguntas usando só o verbo to be. Eles perguntaram, né? E quando tem uso do, que a gente vai aprender hoje, por causa que tem um verbo na frase. Então, sempre que tem um verbo na frase, ele depende de um auxiliar, que é o que a gente vai ver hoje. Todinho os auxiliares, tá bom? Ó, pronomes oblíquos. Vamos pôr na lista aí que a gente pode dar uma aula sobre isso. fala sobre isso Escreve exatamente, aí, mas Fê. vou escrever. Mas pessoal, para quem é novo aqui, primeiramente, pessoal, uma ótima noite. Meu nome é Felipe Lucindo. Eu sou professor de inglês, sou coordenador pedagógico da Evolute. E aí toda quinta-feira a gente vem aqui e faz uma aula de conversação, onde eu vou compartilhar a minha tela, eu e Claudinha, que está aqui para tá sempre aí comigo aí na luta, a gente vai, faz uma apresentação e sempre tenta trazer, né, algum conteúdo que seja um pouco diferente do que vocês já estão acostumados, até para a gente conseguir também auxiliar vocês, né, de uma forma diferente, numa didática diferente, dependendo da aula, a gente, o pessoal que está aí mais antigo sabe, a gente vai, desmuta o microfone, põe os alunos aí para reproduzirem, para a gente gerar uma interação com vocês. Não, a gente não vai falar apenas do presente simples, não. A gente vai utilizar os verbos auxiliares. Na verdade, nos outros tempos verbais, vocês vão perceber que, na verdade, esses auxiliares são mais utilizados, só tem um basicamente no passado. Então a gente vai estar mostrando para vocês. O Arthur perguntou como que faz para não esquecer uma palavra em inglês. Putz, Arthur, Decora. aí você me pegou. Perdão. Decorar mesmo. É o tipo de pergunta que a gente não consegue auxiliar. Mas, pessoal, como eu já me apresentei, meu nome é Felipe Lucindo. É, Quem me conhece, né? Eu sou eu quem ajudo vocês, né, no WhatsApp. Então, toda vez que vocês têm uma dúvida, chama lá, é comigo que vocês falam. Inclusive, quem é novo aqui e quiser pedir o link do YouTube com as aulas anteriores, assim como os slides, ó, estou mandando meu número aí para vocês, que é o 12 99621 4139. Então, quem quiser o link das aulas anteriores, quem tiver qualquer dúvida durante as aulas, né, é só me chamar aí durante as aulas. Pessoal, quando a Claudinha falou decorando, ela tava brincando, é que ele perguntou como ele faz para não esquecer, né? Você decora, senão é Alzheimer. Mas logicamente, gente, a gente sempre fala aqui em todas as aulas, é prática, não adianta, por mais que você que pareça maçante, não adianta. A única forma de ficar bom em algo é justamente você repetindo e praticando diversas vezes. E aí, agora a Claudinha vai estar se apresentando, e aí eu já compartilho a minha tela com vocês e a gente já dá início.
Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, tá bom? Eu também sou funcionária da Evolut, mas por aqui eu venho só como convidada, tá bom? Então, meu nome é Cláudia Farrini, eu tenho 26 anos. Estou namorando, muito bem comprometida, tá bom? Tô brincando. Mas vamos começar então, gente. Beleza? Samuel, um beijo. Samuel é meu aluno de Taubaté, tá bom? Eu acho que é a primeira vez que ele tá vindo. Então, muito feliz que você tá aqui, Samuel. A Maria perguntou se ouvir música e séries em inglês ajuda. Maria, é Muito. essencial. Porque, Maria, o que que acontece? Da mesma forma que na plataforma vocês possuem as aulas de listening para ir acostumando o ouvido de vocês, a partir do momento que você ouve uma música e uma série em inglês, você está fazendo esse exercício. E é aquilo, você não tem que ouvir música e série em inglês tentando traduzir. Você tem que entender em inglês o que que a música, o que que a série está querendo dizer. E aí, por exemplo, qual que é uma forma muito boa de se praticar isso? Eu aposto que todo mundo aqui, ou a grande maioria, tem alguma série ou algum filme que já assistiu muito na vida e que sabe aquelas séries e filmes que você assiste, que você já até decorou as falas? Eu, por exemplo, eu Essa sei de música cor High dessa School série, Musical. é, exatamente. Então você pegar esses filmes e essas séries que você já decorou todas as falas em português e botar em inglês é muito bom, porque você, tipo assim, você pode às vezes ter um pouco de dificuldade, mas você, no fundo, você já vai saber o que está dizendo em cada cena, seja Frozen, seja Moana. Pessoal, parte de desenhos da Disney, É meu, muito bom. independente. Tem um pessoal aqui que eu tenho certeza que é mais adulto. Mas, gente, de verdade, pegar desenho é a melhor forma. Por quê? Porque quando você pega um filme, uma música em inglês, a pronúncia em si tem muito sotaque envolvido, a voz em si às vezes não é tão clara. Num desenho, as vozes, por mais que seja um ator dublando, você tem todo um tratamento digital por trás do áudio que faz com que fique muito mais fácil de compreender, entendeu? Além da linguagem simples de desenho, né? Como é um filme para crianças, então eles trazem uma linguagem mais simples. Então, gente, é vocês aprendendo essa linguagem simples para ir evoluindo. Que nem a gente falou semana passada. Perguntaram pra gente: ah, vocês praticam inglês? Vocês ainda estudam? Gente, inglês ou qualquer outra língua, sempre continuar estudando. Que nem eu e o Felipe, a gente assiste Grey's Anatomy. É uma série que possui o quê? Possui termos que a gente não costuma ver no nosso dia a dia do inglês, né? Então, tem termos lá médicos, tem termos policiais. Isso é muito legal para a gente expandir o nosso vocabulário também, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar, contar como que foi a semana? Se não, eu já compartilho minha tela, a gente já dá início. Ver filme com legenda em inglês, mas fala em português ajuda? Na verdade, eu acho que mais atrapalha, porque acaba que você, por mais que você esteja lendo a legenda, você vai estar ouvindo em português. Então, talvez isso dê uma pequena bugada. Eu acho que o ideal é ver em inglês, se possível, com a legenda também em inglês. Mesmo que seja difícil no início, Uhum. é algo que vocês vão ver que naturalmente vai fluir e vocês vão estar entendendo. Ou no máximo o áudio em português e a legenda em inglês. Ah, O bom da legenda em inglês, gente, é porque o inglês tem o quê? Tem muitas palavras que você escuta de um jeito, porém a forma escrita é totalmente diferente. Eu lembro que uma vez eu tava bem no comecinho de aprender inglês e ela falou uma palavra tipo I've, sabe? E eu ficava, gente, que é isso, I've? E depois que eu fui ver na legenda que significa I have, né? Mas quando a pessoa fala, a gente não percebe às vezes o que ela tá falando. Como a gente fala com palavras, né, cortadas, assim, eles também fazem, né? Então é muito bom às vezes colocar a legenda, tá bom? pessoal, vamos lá dar início à aula, então. A gente já tirou umas dúvidas do pessoal, já deu uma risada. Então, vou estar compartilhando a minha tela aí para vocês. Vamos lá. Pessoal, vocês estão enxergando a minha tela por aí? Confirma aí pra gente aí no chat, por favor. Nossa, do jeito que o povo fala, agora eu tô lendo, parece que eu espanco o Felipe, né, gente? Que absurdo.
Nossa, o João da Penha vai cantar, vou acionar. Tem um monte de gente aqui de É testemunha o que me Neymar da Penha. Ô, gente, se acontecer qualquer coisa e alguém ligar pra vocês, vocês me defenderiam ou defenderiam a Claudinha e falaria que nada aconteceu? Fala que é a Claudinha, com certeza. Eu quero ver quem vai me defender. Não acredito! Que Caraca, traidores! Ai, uma do meu lado, por favor. Eu tô vendo que as meninas gostam mais de mim. Isso aí, Team Girls. mas é a Today. Claudinha. Girl Power. Gente, vocês podem defender a Claudinha, mas é que nesse caso é ela que tá me batendo, eu não tô fazendo nada. Ai, meu pai. Mas, pessoal, vamos lá. Olha, compartilhei minha tela aí com vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre como você vai estar, né, formulando uma pergunta, how to ask, como você vai estar utilizando os auxiliares do, does e did, assim como a gente vai falar sobre modal verbs também. No caso, os modal verbs, eles são muito utilizados também na formulação de perguntas e também são utilizados no dia a dia. Os modal verbs, eles não são tão auxiliares, eles têm uma função já definida na frase. Então, por exemplo, aqui, olha, os verbos modais, né, os modal verbs, eles são verbos auxiliares que acompanham um outro verbo principal. E os principais são quais? É o will, would, shall, should, must, can, could, may, might. Então, esses verbos modais, eles acrescentam uma ideia, uma segunda ideia na frase, que pode ser de possibilidade, habilidade, obrigação ou permissão. Então, pessoal, no início pode estar meio confuso. Camila, a gente vai traduzir conforme a Um gente por for um. avançando, tá? A gente vai passar um por um. A gente vai falar sobre um por um deles e explicar como é o uso dessas palavras, desses modal verbs, né? Como está dizendo ali. Geralmente eles são utilizados para falar sobre possibilidade, habilidade, obrigação ou permissão. Ah, professor, mas a aula não ia ser sobre como os utilitários, né? Os até esqueci a palavra agora. Os auxiliares de pergunta, eles também são utilizados como verbos auxiliares para pergunta, porém eles possuem um significado, né? Vocês vão entender. Então, pessoal, pode ficar tranquilo que tudo que a gente for falar, a gente vai traduzir. Aqui é apenas o início. Então, nós É temos só o will. introdução mesmo para ver quais a gente vai passar, tá bom? Isso, a gente vai traduzir, pessoal, pode ficar tranquila. Então, nós temos aqui o will, would, shall, should, must, can, could, may e o might. Então, primeiramente, estamos no modal verbo will. O verbo modal will, na maioria das vezes, ele vai ser utilizado para formar o futuro em inglês. Então, vocês lembram que na aula passada vocês viram que quando nós temos o verbo to be, o I am vira am I, o you are vira are you. Basicamente, você apenas inverte a ordem deles para estar efetuando as perguntas. Com os modal verbs é a mesma coisa. Então aqui nós temos, olha, I will move to Brazil. Eu vou me mudar para o Brasil. É uma frase utilizada no futuro. E se eu quiser perguntar para mim mesmo, o will nada mais vai fazer do que vir para frente do sujeito. E o mesmo vai funcionar com todos os outros modal verbs. Então, ficaria, will I move to Brazil? Tipo, eu vou me mudar para o Brasil? Vocês podem ver que a tradução das frases é a mesma coisa, só o que vai mudar é justamente quando você faz essa inversão, se torna uma pergunta. A Ana perguntou: May não é maio? Ana, a mesma palavra pode ser utilizada de diversas formas no inglês. Nós temos sim o May, que seria maio, o mês, e nós temos o May, que também é utilizado para fazer perguntas, inclusive perguntas de uma forma bem polite, né? Uma forma bem formal. E a gente vai estar mostrando isso na aula para vocês. Exatamente, vai ser o contexto que vai dizer para vocês. Então, o will, ele sempre vai ser utilizado para formar o futuro em inglês. Ou will ou going to. Porém, aqui o modal verb é apenas o will. Então, nós temos aqui, I will move to Brazil. Eu vou me mudar para o Brasil. Se eu quiser perguntar, ficaria, will I move to Brazil? Eu vou me mudar para o Brasil, apenas mudando o ponto de interrogação na frase. Aqui nós temos,
He will probably be tired after work. Ele provavelmente vai estar cansado depois do trabalho. Se eu quiser perguntar, eu apenas inverto. Então vai ficar, will he probably be tired after work? Ele provavelmente vai estar cansado depois do trabalho. Então, pessoal, é porque, por exemplo, quando você tiver verbo to be, I am, you are, he is, she is, vocês vão inverter. No modal verb vai ser a mesma coisa. Você não vai, nesse caso, ele em si ele já é o próprio auxiliar da pergunta. Então, basicamente, como vocês podem ver, ó, até coloquei aqui em vermelho. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui de alguém. Não, não. Gente, o will, aí, como nome, é o diminutivo de William, tá bom? Então, não, o will não é de nome, tá bom? Olha, o Danilo perguntou como pronunciar é probably. Probably. O will ele tem contração sim, pessoal. Por exemplo, ao invés de digitar I will, você pode digitar apenas o I apóstrofo LL. Então, esse apóstrofo LL aqui, ó, ele em si. Só que, por exemplo, isso daqui você não pode simplesmente começar a pergunta com isso, tipo apóstrofo LL, I move to Brazil. Não. Você só pode utilizar quando ele não estiver sendo ali utilizado para formar a pergunta. Quando você estiver utilizando ele, né, por exemplo, I will move to Brazil, eu coloco o I apóstrofo LL. Tudo bem que olhando deve parecer tudo como se fosse L. Como se fala he, é he, tá? É como se fosse he. Então, he is beautiful. He is beautiful, tá? Eu Então, coloco, he. eu coloco will no lugar de is e are? Não, porque no caso will, ele é utilizado para formar o futuro. Então, por exemplo, Então, will não tem tradução, tá, gente? E a forma dele na frase significa futuro, tá bom? Então, ele estando na frase, então essa frase vai colocar como? Para o futuro. entendeu? Porque o que que acontece? Olha, quando você tem o verbo to be, o que seria o verbo to be? É o ser estar. Então é I am, por exemplo, I am teaching now. Eu estou dando aula agora. You are watching my class. Vocês estão assistindo a minha classe. É algo que está acontecendo no momento. É o ser estar. O will, ele sempre vai estar atrelado ao futuro. Então, ele não tem tradução. Mas quando você vê ele, você vai saber que se trata de uma frase futura. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Pode ser usado com he, sheet? Sim, pode ser usado com he, sheet. Sim, E ele tanto que não ele muda, tá? Como, digamos, o do vira does, o will não muda. Então, para he, sheet, he will, she will, it will. Tá bom? Mesma forma. Então, aqui é apenas alguns exemplos. Vocês têm alguma dúvida que gostariam de perguntar em relação a esse assunto? Ó, Contração usa mais exatamente, escrita na Camille. fala? Mais escrita. Mas a escrita, porque na fala fica complicado você falar I'll, sabe? Fica estranho. Então, se você falar, por exemplo, I will, é melhor do que falar I'll. Entendeu? Deus é Fica. she utilizado feminino? Sim. Significa ela mesmo, tá? O will não necessariamente vou, vai. Ele significa uma ação no futuro, não significa que você vai. Ah, professor, mas na tradução tá, eu vou me mudar para o Brasil. Sim, mas isso vai do contexto. Por exemplo, na frase de baixo nós temos He will probably be tired after work. Ele provavelmente vai estar cansado depois do trabalho. Se vocês verem, ó, o he é ele. Probably é provavelmente. Então você não tem nada entre o ele e o provavelmente. O will, ele sabe, ele não tem tradução. Ele apenas significa que é uma ação no futuro. Tá, alguma pergunta para vocês agora, tá? Alguém sabe a diferença do will pro going to? Eu falei isso semana passada. Vamos ver quem A vai saber Luísa para mim. Vitória perguntou, em outros países que falam inglês, eles aprendem outras línguas assim como a gente? Sim, muitos Do mesmo países jeito que têm a gente tem aula de espanhol. português, eles têm aula de inglês. Então, por exemplo, outros países, sei lá, o cara da Itália, ele, né, na escola ele pode ter inglês, ele pode ter espanhol, isso varia muito, tem sim. Exatamente. Gustavo e a Ana Exatamente. acertaram.
Going to, então, é um futuro próximo, um futuro que eu vou fazer daqui a pouco. Então, I'm going to play Valorant after class. Então, eu vou jogar Valorant depois da aula. I'm going to. Então, vou jogar, que é uma coisa que eu vou fazer hoje, no máximo amanhã. O will é um futuro que não tá dando uma data específica praticamente. Ou é um futuro mais longe, tá bom? Isso, muito bem, certinho. Você tem o will, ele não é nem um complemento. No caso, ele é um modal verb mesmo, ele é um verbo modal. Como eu disse aqui no slide anterior, eles mostram, todos os verbos modais, eles mostram uma possibilidade, uma habilidade, uma obrigação ou permissão. Então aqui eu estou falando, I will move to Brazil. É uma possibilidade, algo futuro que pode mudar. Perfeito? Então agora vamos para o would. Claudinha? Possível? Então Claro. vamos lá, gente. O que é o would? O verbo modal would geralmente é usado para formar o tempo verbal que seria equivalente ao nosso condicional, o nosso subjetivo, tá, gente? Como nas condições faria, iria, comeria, viajaria, e assim por diante. Tudo que tiver o iria, mais ou menos aí, seria então o would, tá? Então, no exemplo, ele fala assim: I would travel a lot if I had more money. Então, eu viajaria muito se eu tivesse mais dinheiro. Então, I would travel a lot if I had more money. Então, ele fala o I, né? Eu. O would, que então está transformando a frase em condicional. Travel, que é do to travel, viajar. A lot seria mais ou much e lot, tá? Poderia entrar aí. If, então, se. O if, tá, gente? É uma condicional também, tá bom? É um if, então é o se. I had, então, se eu tivesse mais dinheiro. More money. Não é money, tá, gente? Money, tá? Próxima. Como fica, então, na forma de pergunta, né? Would I travel a lot if I had more money? Would I travel a lot if I had more money? Eu vou lendo mais devagarzinho para vocês entenderem, tá? Então, a gramática no inglês, basicamente, é super simples, né? Então, a gente pegou de uma frase... Como é que fala? Uma frase, digamos, como é que fala? No infinitivo aí, né? No presente. E passou, então, para uma pergunta. Então, a gente pegou o would e jogou ele lá para frente da frase. Então, would I travel a lot if I had more money? E, gente, quando você está falando em inglês, então você tem que dar essa entonação de pergunta, tá? Porque como a gente vê aí na escrita, ele tem o interrogativo. Já falando, então, a gente... Ixi, tá muito abafado? Vocês estão me ouvindo bem? Ou é só no Henrique que tá abafado? Tá normal? Ixi, deve ser minha voz, gente. Que choveu hoje, a gente tá toda cagada, né? Toda trabalhada na cagada. Então vamos lá. Voltando. Então tem que ter entonação de pergunta, tá bom? Então, would I travel a lot if I had more money? Nessa entonação de pergunta. Would you go there with me? Então, would you go there with me? Então, would aí estaria no iria. You, você. O go, que seria o verbo ir. There, que seria lá, tá? O there teria muito no existir, tá? O lá no existir. With me. Então, comigo, tá? Alguma pergunta? Eu vi ali, ó, olha, a Ana, eu acho que é a Ana mesmo, deixa eu ver, Deixa eu perguntou ver, vou pelos verbos subir. modais serem verbos, para colocar um verbo após um verbo modal não precisa de to? Na Não. verdade, não, Ana. Até se você acaba ficando até um pouco confuso às vezes a pergunta, o Wagner, infelizmente a gente não consegue estar voltando, porque se a gente for ficar voltando muito, a aula acaba demorando muito, muito, muito. Mas é o seguinte, pessoal, quem está chegando depois e de repente não conseguiu pegar, eu já vou até mandar no chat de novo aí, olha. Quem está participando da aula e chegou depois, me chama no WhatsApp depois da aula, é no 12 996 21 41 39. Me chama nesse WhatsApp que a gente grava as aulas. Eu posso estar enviando o vídeo que vai para o YouTube para vocês depois, o slide da aula. Então, podem ficar tranquilos.
Karen, se você perguntou se colocar o will nessa frase, como fica? Exatamente da mesma forma, porém Na, trocando. Então, I will travel a lot if I had more money. não, na Na verdade, verdade, não, né? na verdade não, porque Por causa do with. Então, o with tá transformando ele ali em C, tá bom? Porque, na verdade, pessoal, o que que acontece? O will, ele mostra uma ação futura, certo? Aqui o would em si, ele é uma possibilidade, entendeu? Só que daí, por exemplo, aqui você está falando, eu viajaria. Aqui já está algo mais para uma condição, entendeu? Não é algo, por exemplo, lá nós tínhamos I will move to Brazil. Eu vou me mudar para o Brasil. Tudo bem, ele pode mudar, mas ainda assim é algo que é mais provável de acontecer do que com o Woods, porque aqui eu tô falando, eu viajaria muito se eu tivesse mais dinheiro. É algo que mesmo que você queira muito, se você não tiver dinheiro, de nada vai adiantar, entendeu? Então, no caso, Não. O have, aqui o had tá usando no passado, como se fosse no passado, tá? Então, o to have seria ter, e o had ali tá como se fosse tido ou tivesse, tá bom? Então, gente, não traduz muito, tá? Como a gente sempre fala, inglês não é muito tradução, tá bom? Então, não é obrigação tá with e o had na mesma frase, tá? Não é obrigação. Ali ele tá usando, mas o had está no passado de have, tá bom? Para colocar dois verbos na frase, é preciso logar o to, I need to buy new clothes, e nos verbos modais precisa? não, Não, nem sempre. porque os verbos modais, eles são muito mais auxiliares do que verbos em si, entendeu? Então, eles acompanham outro verbo principal. Então, aqui, por exemplo, você já tem outros verbos. Você tem o travel, que é o viajar. Aqui nós tínhamos o move, que é se mudar. Então, na verdade, ele é muito mais um auxiliar. Tanto que, por que que a gente está dando essa aula? Porque esses daqui, como eles são utilizados em casos específicos, entendeu? O resto vocês vão acabar muito, dependendo muito do contexto. Mas nesses daqui não, nesses daqui eles já têm os casos específicos aonde são utilizados. O Danilo perguntou o if e o of. Na verdade, o if e o of têm funções totalmente diferentes. O if, ele expressa a condição, ó. If I had more money, se eu tivesse, entendeu? Agora aqui não tem o off, por exemplo, não caberia aqui, entendeu? No caso, são duas palavras, são duas expressões diferentes. Deixa eu ver. Olha, a Mariana falou: eu realmente não sei como vou lembrar de usar essas coisas ao falar. Mariana, vai ser justamente na prática. Então, o que que vai acontecer? O Moto G5, eu não a palavra que você escreveu, eu não sei nem se é uma palavra. Eu mesmo nunca vi essa palavra, então até ver se você escreveu certinho, porque de verdade, eu realmente não consegui Será que é identificar. there? Se for there, se for um R no lugar do W. Mas, Mariana, a sua dúvida pode ser de muita gente. Ah, mas como eu vou lembrar de usar? Depois dessa aula, quem me chamar sabe, eu vou enviar o slide. Se vocês verem, se vocês lerem tudo certinho, lembrar das nossas explicações, porque, como eu disse para vocês, aqui envolve condição. Então, tudo que você for falar de condição, sei lá, I would buy a car if I had more money. Naturalmente, são coisas que você praticando, você vai ver, é porque não tem muito uma forma diferente de falar também, entendeu? Então, são coisas que na prática, vou, would significa muito? Não, muito é a lot. Ó, eu viajaria muito. O would, ele não tem tradução, como vocês podem ver, pessoal, o would, ele é apenas um auxiliar para demonstrar uma condicional, assim como o will indica futuro, o would indica uma condução, uma condicional, como ali tá, faria, iria, comeria, algo que pode ou não acontecer e só vai acontecer baseado numa condição, entendeu? Ela depende de alguma outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo digitar mais algum outro exemplo aqui. Ó.
O que Ó, aqui, significa ó, here? Significa aqui. ó, eu vou até aumentar. Eu coloquei aqui, ó. I would go to Claudinha's house if it was not raining. Eu iria na casa da Claudinha se não tivesse chovendo. Então, sempre que for uma condicional, sempre que for para algo acontecer, ela depende de outra coisa. Então, eu só iria na casa da Claudinha se não tivesse chovendo. Como está chovendo, eu não fui. Entendeu? Mais alguma dúvida, gente? O had é o passado de have? Exatamente. Had é o passado de have. Não, não é word, would, tipo trabalharia. Então, por exemplo, outro exemplo. I would work at Google if I... Eu trabalharia no Google se eu fosse um gênio. Entendeu? Não é como você disse aí, é work would, tipo, não é, sempre vai ser would work, ele sempre vai vir antes do verbo principal. O que significa here? Sim. Here significa que I would like to sleep. Eu gostaria de dormir, entendeu? Você gostaria. O would ele sempre vai estar associado a uma condição. O would ele não significa iria, entendeu? Tudo bem, mas é faria, iria, comeria, ele sempre vai estar atrelado a uma condicional. Tá O que ok? significa here? Significa aqui, gente. Literalmente, aqui. Dá um exemplo de here aí. Deixa eu ver. Here. Isso. Por exemplo, vamos supor que você está num restaurante. E aí você fala para uma pessoa, ó, I would like to come here more times if I had more time. Então vamos supor que você está num restaurante. E aí você Olha está que falando, legal essa frase. Tem duas palavras com times com sentidos totalmente diferentes. ó, você tem I would like to come here. Então vamos supor que você está num restaurante. Você gostaria de ir naquele lugar more times, mais vezes. If I had, se você tivesse mais tempo. Então, I would like to come here more times if I had more time. Então, como a Claudia disse, a mesma palavra, você tem times e o time, que basicamente seria como se fosse o singular e o plural dessas palavras, mas aqui, I would like to come here more times, aquele que significa que eu gostaria de vir aqui mais vezes. If I had more time, time de tempo. Eu gostaria é uma condição de vir aqui mais vezes se eu tivesse mais tempo. Então, Então, pessoal, pode falar. por que que ficou S depois de Claudinha? Porque é casa da Claudinha, casa da Claudinha. Então é Claudinhas house. O Como a apóstrofo gente S, vê muito em cabeleireiro, né, gente? o apóstrofo S aqui é para indicar posse. Perfeito? Então, pessoal, dando continuidade. Depois do will, would, nós temos o shall. Então, o verbo modal shall, ele também pode ser utilizado para dar ou pedir um conselho ou sugestão. Ele costuma ser menos usado do que o should. Então, por exemplo, pessoal, todo mundo já ouviu aquela música Should I stay or should I stay or should I go? É o should aqui. A gente vai ver eles depois, que é justamente, o should I, vamos lá, colocar até a frase da música aqui, já pulando parte, mas para vocês entenderem, should I stay or should I go? Seria, né? Eu devo ficar ou eu devo ir? Entendeu? Também uma forma de falar de condicional, mas isso a gente vai ver mais para frente, é só para vocês terem uma noção.
Então, nós temos também o verbo modal, o shall. Então, nós temos aqui, what shall I do? O que eu devo fazer? Aqui, shall we go? Nós devemos ir? Vamos. We shall arrive tomorrow. Nós chegaremos amanhã. Nós temos também o shall we arrive tomorrow? Pessoal, como vocês podem ver, sempre que tiver modal verb na frase para formar a pergunta, vocês apenas vão estar colocando ela antes do sujeito. Aqui no what shall I do, o what ele já é utilizado para fazer pergunta, então você não precisa colocar o shall antes. Aqui ele é apenas um complemento para indicar, né, um conselho ou uma sugestão. O que eu devo fazer, né? What shall I do? Perfeito? Olha, perguntar para mim uma música que eu gosto em inglês que possa ajudar na pronúncia, olha, meio difícil, viu? Mas uma música que eu gosto mesmo, essa é uma música muito bacana, O ajuda Felipe bastante. chora toda vez que ele escuta essa música. Qual a diferença do shall e do should? A gente vai estar falando aí, José. Deixa eu só ver. Nina, perfeito. Fazer uma aula do WH, da WH question. Pessoal, a Nina falou um negócio muito bom agora. Vocês gostariam que a próxima aula fosse com as WH questions? Para quem não sabe, eu vou até abrir o bloco de notas aqui. O que são as WH questions? Seriam isso daqui, ó. É o what, é o where, é o why, é o when, que também são complementos para você estar utilizando perguntas. Então, o where para local, o when para quando, o why o porquê, e o what é como se fosse o quê. Aí, então, como é que vocês responderiam essa frase? Yes, we would like. Sim, nós gostaríamos dessa aula. Então, yes, we would like a class like this. Um exemplo aí. Então, baseado na ideia da Nina aí, a próxima aula já está definida. A gente vai falar sobre as WH questions. Eu já tenho um material super bom para essa aula. Nós temos aqui o shall, que é basicamente a mesma coisa, utilizado para pedir um conselho ou uma sugestão. What shall I do? O que eu devo fazer? Shall we go? Nós devemos ir. Mas ele não é tão utilizado quanto o should, que a Claudinha vai explicar agora a diferença para vocês. Então vamos lá, gente. O que é o should? O verbo modal should geralmente é usado para um conselho, algo que seria como deveria em português e uma versão mais suave do must. O must, gente, é o dever. É tipo assim, you must call me tonight. Então você deve me ligar essa noite. É uma obrigação de você fazer. O should é tipo assim, você deveria me ligar essa noite. You should call me this night. Então você deveria me ligar essa noite, tá? Então o should é uma forma mais fofinha de falar, tipo assim, você deveria fazer, porém não precisa, tá? Mas faz. Tô te dando um conselho aí, de parça, tá? Então, a gente deu de exemplo aí. You should go there. Você deveria ir lá. You should go there. Não, ou vou dar um outro exemplo. You should listen this music. Então, aí o exemplo que o Felipe deu. You should listen to see you again. Entendeu? Então, o should é uma forma de você falar deveria como uma forma de conselho, tá bom? O advice. Conselho, tá? Advice. I should leave you alone. I should leave you alone. Então, eu deveria te deixar sozinho, né? I should leave you alone. E daí, como das outras formas, então, should I leave you alone? Eu deveria te deixar sozinho. Então, ele tá perguntando para a pessoa, should I leave you alone? Daí a pessoa pode responder, yes, you should. Você deveria. Então, gente, é simples essa parte, tá bom? Na questão de gramática, então pergunta é só jogar ele lá para frente, da mesma forma como foram todos, tá bom? O must também serve para dever.
Em frase, sim, mas dever tem algumas outras palavras também que podem ser usadas para dever, como a palavra dever, no sentido de honra, alguma coisa, tem um outro significado, tá bom? Mas ali o Ó, must. Pode falar. aí, perdão, Cleo. O João perguntou: o who é menos usado nas WH questions? Na verdade, não. O who, na verdade, tudo depende da situação, mas ele não é menos usado, não. O who depende muito. O who Pessoal, significa quem, né, gente? quem Então, é? na forma do contexto, para quem perguntar who is that? Então, quem é o que é, quem é isso, né? É até uma feio perguntar who is that, né? Porque daí ele não tá dando. Então, who is she? Quem é ela? Who is he? Quem é ele, tá? Então, significa quem. Ó, Quem? a Gislaine perguntou onde consigo os slides dessas e das aulas anteriores. Pessoal, quem quiser o slide dessa aula e das aulas anteriores, assim como o link do YouTube, me chama no WhatsApp 12996214139. Eu acabei de mandar aí no chat. Então depois é só tá me chamando lá que eu mando para vocês. Deixa eu Karen, ver. o O must show, seria como uma imposição? A gente vai falar do must, tá bom? isso. O show e o should é a mesma coisa? Basicamente sim. Porém o should ele é muito mais utilizado. Então, se eu trocar aqui o should, por exemplo, e o shall go there, é a mesma coisa? É. Porém, o should, É ele é mais mais formal. utilizado. Ele é mais formal, ele é mais utilizado. Gente, Ok? digamos, o Shao é mais usado. Lembra daquelas línguas antigas? Que nem quando o português fala. Como se fosse literalmente uma frase, uma fala mais antiga, sabe? Com um toque mais refinado. Então, o Shao, digamos, é uma refinação dos shoulds, tá? Então, deixa a frase mais bonita, mais chique, assim, digamos. O Moto G5 Plus, professor, o que significa que meu gato é gordo? Significa que seu gato é gordo? Vai, não Ele sei, come significa, muito, tem significa que muito ele é pelo. gordo. É. Agora, se você quiser saber o que significa em inglês, é My cat is fat. Meu gato é gordo. É, mas Tadinho. Meus tadinho, gatos mas também são gordinhos, coisa mais linda. significa que seu gato é gordo. Sei lá, que ele devia fazer uma dietinha, quem sabe? Bota Não ele pra dar sei. numa esteirinha. Eu não sei, cara. Desculpa. Então vamos pro próximo. Mais alguma pergunta do should, gente? Todo mundo entendeu o que significa o should? Todo mundo tem que falar sim pra mim pra gente passar, hein? Se alguém tiver alguma dúvida, já manda aí. Se eu sou mais velha que o Felipe? Yes, I am older than Felipe. Eu sou 2 years older than him. Should Então, eu deveria? continuando. Sim, eu deveria. Após isso, nós temos o can. O pessoal aí que perguntou o que significa o can. O verbo modal can, ele geralmente significa poder, não poder de poder de super-herói, não, algo que você pode fazer ou ser capaz de fazer algo. Então eu tenho aqui, por exemplo, I can go there with you. Eu posso ir lá com você. Para fazer pergunta, só inverter a mesma coisa. Can I go there with you? Eu posso ir lá com você? Can you cook tonight? Você pode cozinhar hoje à noite? Então, você tem aqui o can, que ele vai ser utilizado para algo que você pode fazer ou algo que você é capaz de fazer, algo relacionado a alguma habilidade. Luísa, hoje infelizmente a gente não vai mostrar os nossos rostos, me desculpem, os nossos rostos. Então, por exemplo, aqui, olha, do mesmo jeito que eu falei aqui, olha, I can go there with you. É algo que você pode fazer. Aqui eu também tenho, por exemplo, olha, vamos supor que aqui eu escrevo I can swim. Eu consigo nadar. É algo que eu sou capaz de fazer, é uma habilidade minha. E aí, por exemplo, aqui eu vou perguntar: Can you swim? Né? Você sabe nadar? Só invertendo. E aí você pode responder Yes, I can, se você puder. E No, I can not. Ou I can't, né? Se você não puder. Então, o can, ele é bem tranquilo. Geralmente ele vai ser utilizado, né? Ó, inclusive, vocês vão ver, ó, o can é algo que você pode e é capaz de fazer, ou pode ser capaz de fazer, e você tem o could,
que vai ser algo, ó, a Gisele falou, poderia nadar, você vai ver que nesse caso é o could que vai ser utilizado. Ó, I know how to swim, né? Ah, eu sei como nadar. Você falar I know how to swim, errado não está. Porém, quando você fala I can swim, né, demonstra habilidade, demonstra que você é capaz de fazer. Diferente de você falar I know how to swim, não passa tanta, sabe, certeza realmente. Ana, você pode perguntar, can you swim? Isso também funciona do que do you know how to swim? Tá bom? Exatamente. O Mais can, simples, digamos. isso. Aí o can, ele é bem tranquilo, como vocês podem ver. E aí nós temos o passado. Nas negativas são tipo can't, should, não, na verdade não. Porque, por exemplo, vamos lá, só voltando aqui rápido. O will no passado vai ficar o will, ó, vou até abrir o bloco de notas aqui. O will vai ficar no passado will not, não tem contração. O would vai ficar would not. Não tem como fazer tipo assim, ó. Não, na verdade você tem Will aqui tem o wouldn't. tem Wouldn't e tem o o won't, tá? Não, mas eu digo na questão aqui, olha, por exemplo, isso daqui é quando vocês forem escreverem. Mas, por exemplo, no shall, você tem o shall not. Você não tem o shall not, nada do tipo. O should, já no should tem. O should seria o shouldn't. Ó, should, not e shouldn't. Vou até aumentar o tamanho da fonte. Então, pessoal, não vai ser sempre que vocês vão estar conseguindo contrair simplesmente adicionando NT no final, ok? Pessoal, até o modo assim, como se fala meu pai e minha mãe me apoiam o tempo inteiro. Pessoal que tiver dúvida assim de como fala uma frase em específica, para a gente poder dar uma continuidade na aula e não demorar muito, me manda no WhatsApp depois que eu atendo vocês um a um. Pessoal, eu estou aqui à disposição de vocês sempre. Então, quem quiser aí tirar dúvida de como fala tal frase, me chama no WhatsApp que eu ajudo vocês aí pessoalmente, que é algo que acaba sendo melhor para o andamento da aula, ok? Então, agora nós vamos para o could. Deixa eu ver se foi a Giovana mesmo. A Giovana perguntou se o can poderia ser poderia. Não, gente, a gente vai ver então. O could seria o poderia, então, tá, gente? Ó, então vamos lá. O verbo modal could tem dois significados diferentes. O primeiro seria o condicional do can, algo que seria como poderia em português. O outro significado é o passado do can, algo como podia ou pude em português. Então, gente, o could seria então o poderia ou o passado de can, tá? Que é pude ou, né, fiz algo no passado. Eu pude ter feito algo no passado. Português, né? Gente, olha como o português é mais difícil. Porque a gente falou, ó, o português é muito mais difícil que o inglês, eu não vou entrar em detalhes. Então, vamos lá. Could you help me? Could you help me? Você poderia me ajudar? Então, could you help me? Seria uma frase bastante se a gente entrasse numa loja nos Estados Unidos e você não tá meio perdido ali, né? Você não sabe o que fazer. Daí você chega para uma vendedora ou para uma auxiliar, quem tá ali te atendendo. Yes, girl, could you help me? Você poderia me ajudar? Então, ali você tá. Uma frase muito importante para quando você quiser perguntar algo para alguém ou precisar de ajuda, tá? Ali o can também poderia ser dado. Can you help me? Você pode me ajudar? Ou, sendo mais fofa ali, could you help me? Você poderia me ajudar? Beleza? O próximo seria I could do the dishes for you if you gave me some money. Então, eu poderia lavar a louça para você se você me desse algum dinheiro. Eu, mercenário, né? Não lavou uma louça sem dinheiro, gente. Então, I could do the dishes. Gente, dishes significa louça, tá? Então, o dishes ali é tanto para lavar quanto pode ser também a louça de material, tá? O material louça, tá? Do the dishes for you if you gave me some money. Se você me desse algum dinheiro. E ali, de novo, tem o can you swim? No, but I could. Ali, ó, você tá usando tanto can quanto
e o could, né? Então, não, mas eu poderia. Não, eu não nado, mas eu poderia. Tá bom? A Karen perguntou aqui, o can, ele é mais usado no presente? O can, ele seria presente. Por exemplo, aqui onde eu tenho o could e o help me, você poderia me ajudar? Se eu colocar aqui, por exemplo, can e o help me, ficaria, você pode me ajudar? Entendeu? Então, o can e o could, basicamente, é essas diferenças. Até como a Claudinha disse. Can you swim? No, but I could. Não, mas eu sabia, né? Eu poderia. Entendeu? Vamos lá, a Camila perguntou: a gente pode confiar no Google Tradutor? Gente, pode. Porém, o Google Tradutor, sendo uma máquina, ele vai traduzir literalmente palavra por palavra, ou agora ele está um pouquinho mais inteligente, digamos. Então, ele traduz algumas frases, como é que fala? Algumas situações. Mas ele, tecnicamente, ele usa muito ao pé da letra. Então, gente, a dica que eu te dou: pega um dicionário e aquela frase você não traduz, tá? Você vai ler uma frase, você pode ver o que as palavras significam, porém você vai adaptar para o português. Então tem muita coisa que a gente não dá pra gente traduzir tudo ao pé da letra. E o Google Tradutor ele faz isso, tá bom? Ele traduz palavra por palavra. A Nina, a diferença do can e do could. O can, além dele ser usado no presente, o could em si, ele tem muito mais algo de condição. Ele é algo que também a grosso modo, o can é o pode e o could é o poderia. Então, por exemplo, aqui, olha, I could do the dishes if you gave me some money. Eu não poderia falar I can do the dishes for you. Até pode, mas o can... Daí não entraria o if aí. Não Só entraria o seria if. I can do the dishes. É o tipo de coisa que, por exemplo, vai depender muito do contexto. A diferença em si é o quê? O can ele vai ser mais utilizado no presente, algo que você pode e é capaz de fazer. Então, algo que você faz, que você tem, que você pode fazer, que você é capaz de fazer. O could é algo que você fazia, que você podia Faria, fazer. poderia. Faria, poderia. Então, vamos supor que eu pergunto para você, can you ride a bike? Sei lá, você consegue andar de bicicleta? Você pode falar, yes, I can. Sim, eu consigo. Ou, no, but I could. Você não consegue mais andar de bicicleta, mas antes você conseguia, antes você tinha essa habilidade. Could seria algo mais formal? Não, gente. O could literalmente poderia, entendeu? É literalmente a tradução. Can é poder e o could poderia. Então, para vocês entenderem de um jeito mais simples aí, can é poder no sentido posso e poder fazer algo, e o could é poderia fazer algo. Então, digamos a minha mãe, ela veio e perguntou: você pode provar isso para mim? Could you taste this for me? Então, você poderia provar isso para mim. Could you taste this for me? Tá bom? Então, eu acho que essa explicação, eu espero a Nina aí que perguntou, conseguiu entender um pouquinho melhor agora? Qual a A diferença da diferença pronúncia do entre a could para Nina... cold? Could, cold. Could, cold, tá? Tem um UL, então could e cold, tá? Essa é a diferença de pronúncia. Então, o can, algo que você pode e sabe fazer, algo imediato. O could, algo que você... O could é o passado do can. É basicamente isso, é algo que você poderia, que você podia, que você pôde algum dia fazer, entendeu? Então, basicamente, o can e o could é como se fosse o presente e um passado um do outro. Aqui nós temos o may. Ah, professor, mas o may não é maio? Não, nós temos o verbo modal may, que expressa a possibilidade de algo ser realizado, né? Aí nós temos aqui, ainda podemos traduzi-lo como se fosse o can, né? Como se é algo que você pode. Mas o seu uso é muito mais formal. Então, por exemplo, I may go to the party. Eu posso ir, talvez eu vá à festa. Eu posso colocar I can go to the party. Eu posso ir à festa. O may, ele é algo muito mais formal.
Então, por exemplo, até aqui, ó, vou até pular um exemplo. Nós temos, para fazer pergunta, é basicamente aquele mesmo padrão que a gente falou anteriormente, apenas inverte. Então, o I may go to the party fica may I go to the party? E aí, por exemplo, quando você vai interromper um professor, você não pode simplesmente falar teacher, oh, hello, hey, sabe? Não. Um professor se trata de uma forma formal, exatamente. Então, por exemplo, teacher, may I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta? Você não pode, você pode falar can I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta? Você até pode, mas seria o correto? Não, justamente porque se você está lidando com um professor, se você está lidando com alguém, de repente com seu pai, com sua mãe, com alguma autoridade, você utilizar o may é algo que acaba sendo mais formal. Ele expressa, né, algo que você pode fazer, talvez, né, assim como can, é algo só lógico que você não vai falar I may swim, eu posso nadar. Não, não tem nada a ver. É algo de poder de ação, não relacionado à habilidade. May I take your order? Por exemplo, eu poderia tomar o seu pedido? Isso num restaurante chique. O may tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida com o may? Como se fosse pedir licença. Não, não é bem pedir licença, mas é uma forma. É uma forma formal, né? Não é simplesmente você chegar chegando. O maybe são coisas diferentes. O maybe é algo. I maybe have dinner tonight. Eu talvez. O maybe é talvez. Ele não tem a ver com o may. É que eles estão traduzindo na frase que você pôs, talvez eu vá à festa. Então, estão traduzindo literalmente o talvez para maybe. Não, gente. De novo, toma cuidado com tradução, tá bom? Maybe significa literalmente talvez, tá? E ali, o may pode é no sentido de poderia, de como se fosse um can também, tá bom? May I take your woman? Meu Deus. Ó, exatamente. A Aí gente é lembra, pecado. com licença, eu posso. Exatamente. É você pedir permissão. É você tratar a pessoa realmente, né? Por exemplo, I may go to the party. Aí você está expressando algo que você pode ou não fazer, uma condicional. Agora, teacher, may I ask a question? Aí você já está pedindo uma permissão, é algo mais polite, é algo mais formal. Mais alguém tem alguma dúvida? É a mesma coisa que, pessoal, que você falar, por exemplo, vamos supor que você está numa sala. Você falar, ô, professor, é uma maneira informal. Agora, se você falar, professor, com licença, posso fazer uma pergunta? Entendeu? O MEI é isso. O MEI você usa no lugar do professor, entendeu? É como se fosse basicamente isso. Isso, educadamente. Que ele fala Educadamente. polite, gente, é o educado, tá? Polite. Significa educado. Agora nós temos o might. Gente, o might é basicamente igual, só que, porém, ele é considerado uma possibilidade, ele expressa uma possibilidade. Então, é literalmente se é possível acontecer tal coisa. Então, I might go to the party. Eu posso ir na festa. Então, possivelmente eu posso ir na festa, porém posso não ir. Então, I might go to the party. É aquela típica frase que a gente fala para nossos amigos, que eles sempre combina, e a gente aí fala assim, I might go, eu posso ir, entendeu? Só que você pode também não ir. Então I might go to the party. Tipo assim, pessoal, o may e o might, eles são literalmente a mesma coisa. Só que a diferença é que, por exemplo, quando você utiliza o may, significa que existe uma maior possibilidade. E o might, ele expressa uma possibilidade menos provável. Então, quando eu falo I may go to the party, significa, sei lá, existe 60% de chance de eu ir. I might go to the party significa 30%. Entendeu? É basicamente a mesma coisa, porém o might ele é uma possibilidade menos provável.
Gente, de novo, vocês estão querendo tradução de palavras, tá? É muito difícil traduzir modal verbs, tá bom? Porque do jeito que eles são modal verbs, então eles são verbos modais. Então, eles mudam, depende da frase. Então, can é poder, could é poderia. Então, de acordo com a frase, ele vai mudar o significado dele, tá? Você voltou no Então, primeiro? pessoal, eu voltei Ah, no tá. primeiro slide porque o pessoal perguntou, não tem muito uma tradução, porque os modal verbs, qual que é a função deles na frase? Acrescentar uma segunda ideia, que pode ser de possibilidade, habilidade, obrigação ou permissão. Então, eles não têm uma tradução por si próprio. Eles apenas vão estar sinalizando uma dessas 4 situações. Por exemplo, teacher, may I ask a question? É uma permissão. I may go to the party. É uma possibilidade. I can swim. Eu consigo nadar. É uma habilidade. E o obrigação vai ser o must, que é o que a gente vai estar vendo agora. O Alguém tem uma must. pergunta do mais antes da gente Isso. passar? Sim, Camille, eles são auxiliares. Sim, muito bem. E, ó, a Vitória, ó, teacher, no caso é may I go to the bathroom? Professor, eu posso ir ao banheiro? Então você usa o may também, é uma forma educada de estar fazendo a pergunta. Então, ali lembra que eu subi aqui no primeiro slide e mostrei para vocês o significado de cada, né? Você tem possibilidade, habilidade, permissão, e para obrigação vocês vão estar utilizando o must. Então, o must ele é algo que geralmente você deve fazer ou tem que fazer, no sentido de obrigação. Ou ele também pode indicar dever no sentido de uma suposição. Mas geralmente ele é mais utilizado para dar ordem. Então, nós temos aqui I must go home soon. Eu tenho que ir para casa logo. He must be very rich. Ele deve ser muito rico, é uma suposição. You must not go there. Você não deve ir lá. Então, geralmente, o must ele sempre vai ser utilizado no sentido de obrigação. Ok? Pessoal, tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de falar, de perguntar? Entenderam o must, gente? Ele é bem simples, então é sentido de dever mesmo, tá bom? Anthony, não sei, dependendo da língua aí. Você tem alguma dúvida? I must study. I must to study. Então, eu devo estudar. I must to study, tá? Felipe? Sim, só estou vendo aqui o chat para ver se tem alguém que de repente tenha mais alguma dúvida. Porque o to, gente, quando o to tá antes de um verbo, significa que ele está no infinitivo. Então, ele está, digamos, no presente. Então, I must to study. Então, eu devo estudar. Então, quando ele tá no ing, significa seria estudando, tá bom? Então, vamos ver um exemplo com studying. She is studying a lot. Então, ela está estudando muito. Então, quando tá o to e algum outro verbo, ele está no infinitivo. Então, to dance, dançar. To sing, cantar. To swim, nadar. Então, o to depende do verbo ali para estar na forma infinitiva dele, tá bom? Muito bem, João. Muito obrigada por digitar, tá bom? Deixa eu ver aqui o Então, exemplo. pessoal, finalizando agora os modal verbs, lembrando que quem quiser o slide depois da aula, é só me chamar no 12 99621 4139, que eu envio tanto o slide da aula quanto o vídeo da aula. Fica difícil porque eu só subo no YouTube amanhã, mas é só me cobrar que eu envio para vocês. E aí, continuando, agora nós vamos falar sobre quando quiser fazer uma pergunta em inglês que não seja com o verbo to be.
quero ser, estar, nem com verbos modais. E nesses casos, a gente vai precisar usar os verbos auxiliares do, does, or did, que é no passado. Então, tanto que aqui fala detalhe, se a pergunta for na terceira pessoa do singular, né, com no caso he, she, or it, ele, ela e isso, não vai ser do, vai ser o does. Então, tem uma tabelinha aqui. Vocês lembram que a gente tinha o I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aquilo lá era o verbo to be. Quando você não tiver o verbo to be, você não tiver um verbo modal e você quiser fazer uma pergunta, você vai ter que estar... um verbo. No caso, quando... Oi, perdão? Quando precisar de um verbo. Isso, quando Se não tiver verbo, pode usar, então, o verbo to be ali. Porque ele já é um verbo. Então, quando você precisar de um verbo para estar realizando uma pergunta, você vai estar utilizando ou o do ou o does. Professor, e o do not, né, que contraído fica don't. No caso, isso daqui você vai utilizar mais, no caso, em resposta. Dá para usar em pergunta? Dá, mas eu apenas estou mostrando aqui para vocês em relação, para já terem aí uma noção de como funciona. Então, vamos aos exemplos. Então, vamos supor, o do e o does, eles não têm tradução. Ele é apenas um verbo que vocês vão utilizar como auxiliar, porque é necessário. Gramaticalmente, ele é necessário. Mas não necessariamente ele vai ter uma tradução. Você tem o verbo do, que seria fazer. I'm going to do something. Eu vou fazer algo. Mas aqui o do, ele é o verbo auxiliar para estar realizando as perguntas. A Ana, na frase I must go home, poderia ser I have to go home. Se você fala I have to go home, você fala que você tem que ir para casa. Não é uma obrigação. Agora, se você falar I must go home, é aquele negócio tipo assim, eu tenho que ir, é uma obrigação. Não, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar chabu. Entendeu? Então, por exemplo, aqui nós temos a frase You live here. Você mora aqui. Por que que não é verbo to be? Porque você não tem, por exemplo, aqui you are. Até porque não faria nenhum sentido. You are live here. Você está, mora aqui. Entendeu? Não faz sentido. Então, você tem aqui o you live here. Você mora aqui. E aí, como que você faz sua pergunta? Não tem como você simplesmente inverter, colocar live you here. Não tem como. Então, quando você precisa de um verbo auxiliar para fazer uma pergunta, você vai estar utilizando o do ou o does. Então, no caso do you, vai ser do. Do you live here? Você mora aqui? É a mesma tradução. Como vocês podem ver, o do, ele não tem tradução. Luiz, a gente já está acabando. Imaginou que não deve demorar mais muito, não. Imaginou que mais uns 20 minutinhos. O do e o does é capaz... Isso que eu ia falar. Pode falar. Não, pode falar. Não, ela perguntou se o do e o does é só para frases sem verbos. Não, na verdade é ao contrário, é frases com verbos, tá bom? Por quê, gente? Quando a gente fala isso, por que frases com verbos? Verbos diferentes do verbo to be. Então, ele tá usando live, ele tá usando... Poderia ser... o swim, poderia ser dance, são verbos que não são um verbo to be, porque o verbo to be já é um verbo, gente. É que vocês transformam o verbo to be como se fosse uma palavra, mas não, literalmente é o verbo ser, estar. Então, se o verbo to be está na frase, ele não depende de outro auxiliar, porque ele já é o próprio auxiliar, tá bom, gente? Então, e ali quando tem um verbo diferente do am, is ou are, então ele depende de um auxiliar, porque ele não consegue se virar sozinho, digamos, entendeu? Então ele depende de segurar na mãozinha de uma pessoa para transformar ele numa frase ou numa negativa, tá bom? Então, numa frase, uma interrogativa ou uma negativa. Então, sim, depende de um auxiliar, que seria um do ou does, para uma frase
no presente, tá? Então, se for uma frase no passado, seria lá o did, tá bom? Mas aí a gente vai passar pro did, tá? Entenderam o motivo de ser um verbo ou o motivo de ser e não está o verbo to be na frase? Do you Ó, speak English? Sim, por quê? Porque qual que é o verbo na frase? We speak. Entendeu? Ali não teria como pôr you are speak English. Não existe. Então, o speak já é um verbo. Então, não depende de auxiliar. Porém, ele não precisa de outro verbo, né? Para estar auxiliando ele. Então, o speak depende, então, do verbo auxiliar para fazer uma pergunta ou uma negativa. Tá bom? Então, o speak não consegue se virar sozinho, digamos. Então, ele depende, então, do ou do did, tá? o João aqui perguntou: em inglês segue na ordem sujeito, verbo, complemento? Como base, sim. Por exemplo, você tem o you, sujeito, live, né, morar, verbo, e o complemento seria o here. Então, basicamente, a estrutura é essa: sujeito, verbo, complemento, mas que pode ser alterada dependendo da situação, não é algo, né, simplesmente cravado. A Nina perguntou se esse. Ai, perdão, Fê. Pode Oi, falar. perdão. A Luísa, do é fazer. Você tem o verbo do, por exemplo. Como eu disse, I am doing. Não sei. I like to do. What do you like to do? O que você gosta de fazer? Exercise, digamos. Entendeu? O que você faz? Aí sim, aqui ele é utilizado como auxiliar quando você não tem o verbo to be. Nina, tem esse conteúdo na apostila da Evolute? Tem sim, pessoal. É que Se eu não me aqui a engano, gente é book 2, tá? E já começa a passar essa Isso, é que parte de. aqui a gente tenta trazer de uma forma diferente, com uma didática diferente, que permite a vocês tirarem as dúvidas aqui com a gente, para, né, justamente para vocês saírem melhores do que entraram. A Karen A perguntou, Karen. no caso do I do, pode significar aceito? Não é exatamente, por exemplo, do É you porque, live na here? verdade, ele tá perguntando uma frase com do, entendeu? Então você responde de acordo com a frase. Então, que nem. Provavelmente ela tá perguntando por causa de casamentos. Então, do you marry him? Então, você aceita casar com ele? Você se casaria com ele? Então, ela fala, yes, I do. Ou I do. Por quê? Porque é o auxiliar da pergunta que você fez. Então, do you like to eat sushi? Então, yes, I do. É aquela forma que vocês falam de resposta curta, né? É, Então, yes, I do. Sim. Então, então, sim, eu gosto. deixa eu só. Sim, eu como. Pode falar, perdão. Aqui o do ou does é um auxiliar do to be? Na verdade, não. Quando você não tiver o to be, aí você vai utilizar eles. Quando você tiver o verbo to be, aí não vai ser necessário. Tem Does, diferença do make e do? Sem. Tem, gente. O make é de produzir algo, fazer, produzir. Então, I make a cake. Eu faço um bolo. E o do são de outras formas que não são de produção. Então, são fazer de outras formas de não produção. Tá bom? por exemplo, Essa é o uma do, diferença básica aí. I do the cleaning every day in my house, né? Eu faço, né? I do the cleaning, eu faço a limpeza, eu limpo minha casa todos os dias. É uma ação, é algo que você faz, não é algo que você produz. O yes, I do seria como se fosse uma resposta seca? Exatamente. É uma resposta curta. Ou Curta. você fala yes, I do, ou no, I don't. Então, do you live here? Yes, I do. Sim. Ou no, I don't. Quando Não. receber uma pergunta com do, também vou utilizar a resposta do? Sim, pode usar sim, tá? Pode ser substituído por what? Não. Depende muito. What, gente, significa ok qual, tá? Então, what do you like to do? Então, o que você gosta de fazer? Então, fica realmente. Essa é uma frase ótima para vocês diferenciarem o do de auxiliar para o do de verbo, tá? Então, what do you like to do? Digita para mim, por favor, Fê, essa frase. What do you like to do? Então, ali, ó, é uma frase que mostra exatamente. Então, what ali tá como auxiliar de ok qual, significa ok qual. Então, o que você gosta de fazer? Então, what do you, por ser uma pergunta, like do verbo gostar, to do, do verbo fazer. Então, what do you like to do? O que você gosta de fazer? Você tem Entenderam? o do na frase, você tem o, né, o do duas vezes, porém com significados totalmente diferentes.
você tem ele sendo auxiliar e ele sendo verbo ao mesmo tempo. Por O que Maurício são a falou, mesma palavra, gente? Não sei, em inglês reciclam palavras. are you living here? O are you living here é verbo to be, é you are. Você apenas inverteu. Are you living here? Você está morando aqui. Como você tem o ing, é gerúndio. Então, aqui no caso é verbo to be, não tem nada relacionado com o do e o does. Sempre que tiver are you, I am, he is, she is, é verbo to be. Aqui é quando você não tiver verbo to be, quando você tiver um outro verbo e que quando precisar fazer pergunta, você necessite de um auxiliar, que é para isso que eles servem. O do no início da frase se torna auxiliar, é o papel dele. Porque o do no início da frase sempre vai estar sendo utilizado para uma pergunta. Diferente de quando ele está no meio de uma frase que ele pode ser um verbo, como a Claudia disse. What do you like to do? O que você gosta de fazer? Você tem o do, verbo fazer. O que significa are? É o verbo to be, é ser, estar. You are listening to my class now. Você está ouvindo, né, a minha aula agora. A minha não, a nossa aula, a minha e da Claudinha. We, o que significa we? We é nós. Gente, mais Exatamente. alguma dúvida? Olha, Henrique, eu também não sei. Eu queria muito descobrir qual é o prazer desse tipo de situação. Mas dando continuidade, pessoal, então, sempre que for you, não tiver verbo to be, vai usar o do. Quando for... Aí tem mais alguns exemplos aqui, olha. I go to school every day. Se eu quiser fazer pergunta, do I go to school every day? Eu vou à escola todos os dias? Fê, só uma pausinha para responder o Ederson, que é importante. Na conversão, pode excluir o do e o does para ficar entendível? Gente, normalmente em filmes eles fazem isso, tá? Eles excluem sim, mas você tem que dar entonação de pergunta. Porém, se você fizer isso numa frase escrita, está errado. Então, se você estiver fazendo uma prova e não colocar o do e o does, digamos, numa forma escrita, você erra, tá bom? Então, ele vai te dar um errado. Então, na conversação, que é uma coisa mais informal, sim, pode excluir ele, porém tem que dar entonação de pergunta, porém não está correto, tá? Eles podem usar sim, sem o do you does, ou did, ou só o do you does e o did, porém precisa muito da entonação de pergunta. E em prova ou em gramática, na forma escrita, está incorreto, tá bom? Então, por exemplo, pessoal, o que a Claudinha falou? Você tem ali o, né? I go to school every day. Você está afirmando que você vai à escola todos os dias. Aí você tem o do I go to school every day? Você está utilizando auxiliar. Mas vamos supor que você quer excluir. Aí você tem que mudar a entonação, tipo assim, I go to school every day? Tipo, você perguntando para você mesmo, sei lá, I go to school every day? Tipo, com uma entonação de pergunta, entendeu? É correto? Não. Pode ser utilizado? Sim. Isso de uma forma informal, no dia a dia, numa conversa. Porém, no Mas caso de nunca em escrita, tá? A gente faz toma muito cuidado escrita, com a forma isso. escrita, você não pode meter um I go to school every day e o ponto no final e boa. Não, longe disso. Aqui nós temos outro exemplo. She goes to the gym 5 times a week. Ela vai à academia para, né, ou para a academia 5 vezes por semana. No caso do she, não é do, é o does. E aí vocês vão perguntar, professor, por que não é does she goes to the gym 5 times a week? Quando você tem he, she e it, você adiciona s, né, ao final do verbo. Em alguns casos, es. Porém, como does ele já está conjugado, o verbo ele volta para sua forma, né, normal. Então, quando você tem he, she, it, você acrescenta s ou es ao verbo, que seria o go, que seria o vai. Como no does você já tem o auxiliar de uma forma conjugada, o go, que você quer o goes, ele volta para ser go, a sua forma normal.
O Como que Gabriel fala perguntando como fala dragons em inglês. dragons? Pessoal, de verdade, pergunta assim, eu acho que parece ser até na malícia. Como fala dragons em inglês? Dragons é dragons. Você já falou, se você me perguntasse como fala dragão em inglês, aí eu iria te falar dragons. Agora, não sei, fica meio até confuso às vezes. Mas vocês entenderam a diferença aqui do does e do do? O que vai influenciar quando vocês vão utilizar é justamente se né? Se for I é do, you é do, he, she, it, does, todo o resto é do. Sempre que utilizar o does para he, she, it, o verbo que tiver conjugado volta para sua forma normal. Então nós temos aqui mais alguns exemplos. They have a car. Opa, têm um carro. Do they have a car? Eles têm um carro. He eats fish. Ele come peixe. Does he eat fish? Ele come peixe. Como é he, usa does, o verbo não é mais eats. Volta para o eat. E aí, se você quiser responder, você pode responder yes, he does, né? Sim, ele come. No, he does not. Ou he doesn't. No they have a car. Yes, they do. No, they don't. Então, Perfeito? seria. Como é que fica a frase negativa? Então, he doesn't eat fish. He doesn't eat fish. Tá bom? Tá vendo aqui, ó? No, tem aqui, ó. No, he does not ou doesn't. Essa parte de conjugar, basicamente você só vai conjugar o verbo no he, she ou it. Isso porque vocês nem viram o passado ainda, que daí tem algumas diferencinhas. Mas essa questão do do e do does, eu acho que eu não lembro quem foi que perguntou na última aula, mas como vocês podem ver, também é simples. Porque se você não tiver I am, you are, he is, she is, it is, que é o verbo to be, automaticamente você vai precisar. E aí é só você ver qual é a pessoa para ver se é do ou does e se atentar a isso da forma, né? Da forma que você conjuga. Gente, posso falar uma coisa? Sabe uma coisa que eu usava muito quando eu tava bem no comecinho, quando eu tava lá eu nem tava fazendo meu curso de inglês ainda. Eu tava aprendendo lá na escola. Inglês, gente, como eu digo para vocês, é muita fonética. Então, eles não ligam muito para a gramática, digamos. Eles ligam muito para fonética. Então, por que só he, she, it que usa does? Porque, gente, se vocês verem, o som da frase fica muito melhor se for no does. Volta para mim o slide, só para ler o exemplo. Então, digamos ali, ó, he eats fish. Então, como ficaria muito esquisito falar do he eat fish? Ou, olha a fonética como fica mais bonito, ó. Does he eat fish? Entendeu? Que nem, às vezes eu não sabia como usar, mas eu pensava em como ficaria mais bonita essa frase se fosse com do ou se fosse com does. Vocês entenderam, gente? Eu literalmente, eu decorei assim. Eu lia muito em questão de fonética, tá bom? Porque o inglês, querendo ou não, por que vocês acham que as músicas em inglês são mais bonitas? Porque eles têm uma fonética muito bonita. Então, eles trabalham muito com sons, tá bom? Que nem um exemplo top para falar de fonética é o knock, de bater em porta. Então, esse som para ele significa knock. Tem literalmente o som do barulho, que nem o slam, que nem o slap, né? Tem o barulho de tapa, que nem o ring, to ring, que é o tocar o telefone. Eu Tem penso o bem. sonzinho do ring. Click, exatamente, gente. Então, o inglês é muita fonética, tá bom? Então, uma coisa que pode ajudar vocês é... Por que é assim, gente? Porque para eles, o som da frase fica melhor do que numa outra forma, tá bom? Slap é uma onomatopeia, sim. A Karen perguntou, então eu só conjugo quando não tiver verbo to be? É nessa linha aí É mesmo, nessa linha, porque sim. é nessa linha, é exatamente isso. Por quê? Porque quando tem o to be, o que é o verbo to be? É o ser, estar. Então é algo que você é ou está fazendo. Então, por exemplo, he is washing his car. Ele está lavando o carro dele. He is a doctor. Or he is an engineer. Ele é um engenheiro. Então, o verbo to be, ele sempre vai estar relacionado a ser ou estar. Então, você só vai estar conjugando quando não tiver o verbo to be.
Como a gente aprendeu? Pessoal, a gente aprendeu da mesma forma que vocês estão estudando agora. Fazendo curso, Entendeu? gente. É estudando, é fazendo curso, é praticando. Pessoal, há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar, eu estava no mesmo nível que vocês. Aliás, eu estava muito atrás, porque essa oportunidade que vocês têm hoje, o sistema que a Evolute fornece, a forma que é ensinado, você ter uma plataforma interativa, há 10 anos atrás não tinha isso. E se tinha, era muito caro. Hoje vocês sabem a oportunidade que vocês têm, o custo-benefício de valor de tudo, entendeu? E, é, Torna, e, sabe? gente, e ainda não sair de casa, vocês conseguem estudar dentro da casa de vocês. Eu, gente, quando a minha mãe às vezes não tinha carro e eu precisava ir pro curso, se chovia, eu não tinha como ir, entendeu? E o curso de vocês está aí na sua mão, sabe? Você pode abrir, ler de novo na apostila, entendeu? Coisa que na nossa época não existia. Então, a internet hoje, o online que a gente fala, é muito. Nossa, literalmente mudou a forma de estudar, né, hoje. E é muito bom. E eu falo, gente, daqui a pouco nem vai existir mais esse tipo de aula, né? Até porque já fora do Brasil já é mais comum ter cursos online aí do que os presenciais, né? Porque é mais cômodo, é mais barato e é melhor também, sabe? E isso vai sempre melhorar muito bem. Cool E é aí, legal, gente. e aí a gente dando continuidade, o do, utilizado como auxiliar, como a gente disse, ele não possui tradução. Porém, o do como verbo significa fazer. I will do the homework later. Eu vou fazer a tarefa mais tarde. E o do, ele também tem um caso engraçado onde ele é utilizado que é para dar ênfase à frase. Então, por exemplo, I like pizza. Mas vamos supor que você quer dizer que você gosta muito de pizza, você quer dar ênfase, você fala I do like pizza. Ah, professor, mas eu posso falar I like pizza a lot. Tudo Ou very bem. much. I like pizza very much, exato. Mas você pode utilizar o do para dar ênfase também. I do love Claudinha. Eu não amo pouco a Claudinha, eu amo muito. Então é I do love. Entendeu? É para dar ênfase, é para dar o tchan. Isso. Perfeito? Muito bem. I do like pizza. Muito bem. I do love Felipe. Então, pessoal, aí a gente tem agora, além do e do does, nós temos o did, né? O did, que é o auxiliar que vai Passado. ser utilizado no passado. E por que que no passado é bom? Porque no passado, se vier para he, she, it, tanto faz. O did, ele não tem, né? Ele não sofre alteração. Apenas o que vai mudar é o seguinte, vamos supor, quando você não tiver, o que que é o verbo to be no passado? É o I was, you were, Lembra, he gente? Eu vou was, ditar para she vocês. was. Quer ver? Não, pera aí, ó. Quer ver? A gente resolve aqui rapidinho, ó. Opa, pera aí. Aqui. Aí, ó. Beleza, abri a aula passada. Então, lembram que no passado nós tínhamos aqui, olha. Deixa eu só ver aqui, olha. Aqui, ó. Isso daqui é o verbo to be no passado, que é o verbo to be é ser, estar, no passado é, né? Eu era, eu estava. Então nós temos o I was, you were, he was, she was e assim por diante. O did, ele vai ser utilizado para todos os casos. Não importa se é he, she ou it, não há alteração. E aí, por exemplo, no inglês, sempre que for passado, o verbo ele vai ganhar ed no final. Nem sempre. Isso é algo que a gente vai até citar em outra aula, mas como a gente estava falando de auxiliares de pergunta aqui, né, a gente acabou incluindo isso. Então nós temos aqui, olha, you worked yesterday. Você trabalhou ontem. Se eu quiser perguntar, eu vou colocar o auxiliar e o verbo, da mesma forma que ele estava conjugado no passado, o work, né? É você trabalhar. O worked, né? Trabalhou. Então, quando eu adiciono o did no início da pergunta como auxiliar,
o did já indica que é passado. Então, consequentemente, o verbo volta para a sua forma normal. Então, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? E aí você responde, yes, I did, se você trabalhou, ou no, I did not, ou didn't, no caso de você não ter trabalhado. You spent the holiday working. Você passou o feriado trabalhando. Ah, mas professor, o verbo não ganha ed no final? Por que, o spend, no caso, não é spended? Pessoal, isso é algo que, inclusive, vai render uma aula só para uma isso, de aula verbos só regulares e verbos irregulares. regulares e verbos irregulares. A Letícia aí, ó, falou tudo. Porque existem verbos que, por exemplo, a regra básica é verbo no passado adiciona ed, ou quando for um verbo que termina em y, você tira o y e adiciona ied. Por exemplo, o study vira studied. Dessa forma. Ali, work vira worked. Porém, existem verbos irregulares, tipo I go. No passado, go vira went. Então, por exemplo... Tem verbos também que não muda nenhuma vez. Não muda tanto no particípio como não muda no passado. Então, digamos o cut. Então, o cut no presente é cut no passado é cut, e cut no particípio é cut. Pessoal, o Anthony aí, não fica falando muito dos tapas que Claudinha me dá, não, porque vai que dá vontade, puta, aí vai que ela esquece, não fica citando esses assuntos, não. Eu tinha esquecido já que ele merece. Aí, ó, o pessoal fica lembrando, é osso, não adianta. O pessoal que quiser os arquivos da aula, novamente, quem quiser, é só me chamar no WhatsApp, pessoal, no 12 996 21 41 39. Gustavo, os verbos regulares nós temos que decorar? Gente, sim. Eu aprendi na vida que sim. Qual palavra que eu falei? Agora eu não lembro. Qual palavra que a Claudinha falou que escreve? Gente, agora eu não lembro o que eu falava. A aula não terminou ainda. Estamos no final, mas ainda estamos falando, só que agora sobre o passado. Ah, cut! É assim, ó. Cut. Então, pessoal. E aí, por último, nós temos aqui... Opa! A imagenzinha... ajuste técnico. Então, lembra que a gente falou que para he, she, it não muda? Então, nós temos o she aqui e é did da mesma forma. Did she know how to make a delicious cake at your last birthday? Ela soube fazer um bolo delicioso no seu último aniversário? We passed the exam. Did we pass the exam? Então, o verbo ele não... ele estava conjugado no passado, ele volta na sua forma normal. Então, note que sempre que é utilizado o auxiliar did, o verbo no passado perde sua conjugação, visto ao did já indicar algo no passado. E, pessoal, é isso. O que vocês acharam da aula de hoje? Danilo, muito obrigada pelo feedback, tá bom? A gente sabe disso, a gente tenta levar na descontração, mas tá tudo bem, viu? A gente vai tentar melhorar e é isso. Pessoal, de verdade. Pessoal, para ser bem sincero, eu acho que desde a primeira aula que a gente fez, todas as outras aulas em si, eu acho que todas foram escolhidas por vocês mesmos, por vocês alunos. Então, pessoal, a gente, sério, sem palavras para agradecer. Obrigada, todo Amanda. O carinho de vocês, A gente está aqui a 1h40 e a gente vê que tem, eu acho que até agora deve ter mais de 90 pessoas aqui ainda que interage, que participa com a gente, que brinca, que dá risada. Eu sei que algumas pessoas às vezes podem não gostar da gente descontrair, fazer algumas piadinhas, mas é uma forma da gente se sentir mais próximos de vocês conhecerem um pouquinho
não só do Felipe, da Claudinha, professores, mas da nossa vida, até porque vocês fazem parte dela, vocês estão conosco quase que todos os dias. Então, pessoal, sem palavras para agradecer vocês, todo o apoio que vocês nos dão, todas as ideias de aula, inclusive próxima aula, WH Questions, What, Where, Why, When, que foi ideia, eu esqueci, se eu não me engano, foi ideia da Nina, que é lá de Formiga, de Minas. Isso. De Como é que Minas. fala licença em Minas, gente? Senso. Céu. Senso. Céu. É assim, ó, que fala, ó. Senso. Eu amo Minas, gente. Ó, Rio pessoal de Grande do Minas Sul aí, ó. também. Um beijo pro Rio Grande do Sul. Amo o Rio Grande do Sul Vai, muito bem. vai, mas bate. O pessoal deve estar tri gostando. O pessoal no sul fala tri, né? Essa aula foi tri boa. Ah, eu Aí, ó. amo Mineira, eu amo Minas, gente. Amo ali. Eu sempre vou muito pra Itamonte, Itaiandu. Esses cantos aqui do sul de Minas, amo. Quente. É verdade, quem é de Curitiba aí fala muito quente, né? Que tem assim, é bonitinho demais, é muito fofo. Aí, ó, tem gente do Brasil inteiro, todos os tipos. Essa aula foi tri legal, tia, é isso aí. Serra do Cipó, não conheço, gente. Nossa, Vasco é crime, hein? Nossa Caraca. Senhora. Dá até medo. Rio de Janeiro, os cariocas. Gente, é muito legal porque a gente tem pessoas do Brasil inteiro, né? Então, é muito gostoso de ver, principalmente quando a gente abre o microfone para vocês. A gente vai ter mais aulas de diálogo, tá bom? Eu até pensei, em vez. Ó, gente, o que vocês acham? Em vez de a gente voltar com uma aula de gramática, que seria pro Double Weight Questions, eu tinha dado a ideia pro Fê de a gente fazer uma aula de diálogos para semana que vem, para a gente treinar um pouquinho a. Mas no caso, a gente pode fazer uma aula das WH Questions, mas adaptar em diálogos onde a gente coloca os alunos para falar sem problema Ah, algum. pode ser, beleza. A gente faz isso, a gente une o útil ao agradável, a gente coloca vocês para, né, falarem aí, para reproduzirem, para estar praticando a pronúncia, unindo junto ao agradável. Ô, Gabriel, mas tem internet Rondônia. em Rondônia? Eu não Longíssimo. sabia nem que Se tinha você internet. tá aqui, Se você tá. Tadinho, a gente enchendo o saco. Caraca! ai, que fofo. Muito obrigada. Nossa, a gente fica muito feliz mesmo, sabe? Porque, gente, a gente pensa a semana inteira nessa aula. Hoje mesmo a gente estava editando ainda um slide para deixar bonitinho. Gente, eu adoro slide bonitinho. Então, eu penso em todos Aí eu tava tentando mudar aqui no computador. Eu ponho todos esses íconezinhos, pensando em vocês, o que vocês iam gostar, tá bom? Pera do Saindo do Mato. Eu tinha um amigo, gente, que ele é de. Ele é de Rondônia também, se eu não me engano. Lá em cima, né? Do Brasil. E eu lembro que a gente tava ouvindo, daqui a pouco a gente começou a fazer um barulho. Ele falou assim, gente, peraí, eu vou pedir pra minha tribo aqui abaixar o som do batuque. Gente, eu rachava de rir dele. Creuza, muito prazer conhecer você, tá bom? Ó, Seja muito bem-vindo às nossas aulas. não só para a Creuza, mas para todo mundo que está aqui pela Para primeira todo vez. mundo que foi a Pessoal, primeira eu espero vez. que para quem está pela primeira vez, eu espero que tenham gostado muito. Eu espero contar com vocês aqui nas próximas aulas. Como vocês já sabem, quem quiser os slides das aulas, é só me chamar lá no WhatsApp. Eu posso demorar um pouquinho para responder, porque vocês já devem imaginar a quantia de pessoas que me chamam no 12 996 21 41 39. Então é só estar me chamando lá que eu mando para vocês o slide que é utilizado nas aulas. Assim como quem quiser depois do vídeo da aula, eu subo para o YouTube e envio para vocês. Pessoal, have a great evening, a great night, good night. Exatamente, a good evening é quando chega, e quando vai embora é good night. Então, pessoal, tenha todo. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Espero vocês na próxima aula. Tenham uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Estudem, descansem. E qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que, né, eu e Claudinha estaremos sempre aqui por vocês. E ler os feedbacks de vocês, pessoal, vocês podem achar que não, mas termina a aula, eu fico aqui mais alguns minutos, eu leio o comentário de cada um.
eu fico muito feliz de ver, por exemplo, olha, a Natália ele comentou agora que passa uma segurança enorme para aprender inglês, que a gente passa uma energia muito boa. Então a gente vê que a gente não só está ensinando, assim como a gente também está, de certa forma, entretendo vocês, que a gente consegue fazer vocês se sentirem confortáveis, se sentirem em casa, não é algo tipo chato, tem que estudar, não. A gente sentir essa proximidade de vocês, a gente lê os feedbacks que todo mundo gosta, tipo, e quer mais e já quer outra. Se tivesse aula todo dia, vinha todo dia. Gente, de verdade, sem palavras para vocês. Vocês são demais. Ó, não vou esquecer, não. Ó, inclusive, quem Gente, tiver. então, muito boa noite, tá bom? Have a nice weekend. Have a nice week, the last of the week, ok? See you next class and double it questions. Pessoal, um beijo para vocês, tenham uma ótima noite. Eu tô repetindo tudo de novo, vocês me tiram do sério, fico sem palavras para vocês. Pessoal, tenham todos uma ótima noite. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente tá aqui, é só chamar no WhatsApp. E por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima. Bye bye, guys.